Olá, turma! Tudo bem? Sétimo ano? Nossa videoaula de geografia, dando sequência aí na unidade 4, né? Que nós começamos na aula online de semana passada. Na quinta-feira passada, nós fizemos uma aula online a respeito das fases do capitalismo, do conceito de capitalismo. E aí eu disse para vocês que eu gravaria uma videoaula a respeito desse assunto. Então vamos lá, pessoal. Olha só, unidade 4, construção do mundo moderno. Peguem as apostilas de vocês e abram aí na página 419. A partir do século XVI, as práticas capitalistas elas tornaram-se mais presentes em grande parte dos países do mundo, né? E a maioria desses países, cerca de 90% desses países, utilizam aí esse sistema econômico chamado capitalismo. Então, contudo, o capitalismo, ele apresenta várias disparidades econômicas, ou seja, diferenças econômicas, sociais, políticas, e essas são os lados negativos do capitalismo, né? Essas diferenças sociais. Então, a propriedade privada é uma característica do capitalismo. Então, são 5 características do capitalismo. Eu queria que vocês marcassem lá na apostila aqueles pontinhos que eu pedi para marcar semana passada, né? Para deixar bem ressaltado lá a importância de vocês saberem e entenderem as características do capitalismo. Então, olha só, uma delas, propriedade privada, consiste no sistema produtivo atrelado à propriedade particular. Ou seja, os meios de produção, né, toda aquela industrialização em uma propriedade privada, em uma propriedade que tem um dono. O lucro é o principal objetivo do capitalismo, pois é proveniente do acúmulo de capital. O acúmulo de capital seria o acúmulo de dinheiro, né? Então, todo mundo que investe em uma empresa, que monta uma empresa ou uma loja, qualquer coisa ligada ao comércio, ele visa o lucro. A economia de mercado é a livre concorrência de mercado sem a intervenção do Estado. Isso é o chamado liberalismo econômico, que eu vou explicar para vocês o que é isso, quem inventou lá na frente. A lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, maiores os preços, e quanto menor a oferta, menores os preços. Essa lei da oferta e da procura, ela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, tá tendo um produto ali que tá todo mundo procurando, igual agora. Agora, com essa questão do coronavírus, tá todo mundo procurando álcool gel. Então, olha o preço que tá o álcool em gel. As máscaras, olha o preço que estão essas máscaras, quanto que elas estão custando, as luvas de borracha. Então, tá tendo uma procura muito grande por esse produto. Então, essa é a lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura, maiores os preços. Quanto menor a procura, menores os preços. Entendido? Então, pessoal, divisão de classes. O capitalismo, dentro do capitalismo, ocorreu essa divisão de classes, em que o proprietário é o dono dos meios de produção. O que são os meios de produção? A empresa, o maquinário, a matéria-prima, tudo que está ligado à empresa pertence ao proprietário. E do outro lado, né? São dois lados essa divisão de classe, de um lado proprietário, do outro proletariado. Quem que é o proletário? O proletário é o trabalhador que vende a sua força de trabalho em troca de um salário, ok? Então, olha só. No capitalismo, a divisão social caracteriza-se pela desigual distribuição de renda, principalmente nos países subdesenvolvidos, nos quais o contraste nas condições de vida entre a população de baixa renda e as classes privilegiadas é muito acentuado. Explicando isso aí. Então, gente, no próprio capitalismo já gera essa desigualdade social. Olha só, de um lado tem pessoas
uma minoria de pessoas recebendo salários altíssimos e que não trabalha muito. E do outro lado, nós temos pessoas que trabalham muitas horas semanais, recebendo salário mínimo. Isso aí é chamada desigualdade social. Então, durante a evolução do capitalismo, né, é possível distinguir 3 fases. Então, gente, olha só, desde que ocorreu a decadência do feudalismo, né, e o capitalismo, ele surgiu a partir da decadência do feudalismo. Então, desde que aconteceu essa decadência, o capitalismo, ele iniciou, né? Ele iniciou por volta do século XVI e ele foi dividindo em fases durante o passar dos séculos. Então, do século XVI até mais ou menos o século XVIII, nós temos aí o capitalismo comercial e os outros aí na sequência. Então, eu vou explicar um por um dessas 3 fases do capitalismo, ok? Primeiro, o capitalismo comercial. Nessa fase do capitalismo comercial, né, ocorreu a conquista do continente americano, ou seja, o Novo Mundo. Foi quando os portugueses chegaram aqui no continente americano, né? Primeiro veio o espanhol Cristóvão Colombo e depois vieram os portugueses aqui para o Brasil. Então, olha só, esse acontecimento, né? Essa chegada, essa conquista do território americano, ela gerou um resultado de um genocídio muito grande de milhares de pessoas. O genocídio, gente, é o extermínio de uma raça. Muitos povos indígenas que aqui viviam, né, eles foram mortos por portugueses e pelos espanhóis. Então, esse processo aí, né, de ocupação do território e esse genocídio da raça indígena, esse processo ficou conhecido como colonialismo. Então, as colônias em geral, elas serviam como áreas de exploração, fornecendo às metrópoles matérias-primas, metais preciosos, e elas, por sua vez, davam início ao processo produzindo mercadorias manufaturadas da Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? Primeiro, explicando aí a relação colônia e metrópole. Por exemplo, a gente vai sempre dar esse exemplo de colônia e metrópole, nós vamos olhar aqui no nosso Brasil, certo? Então, Brasil, colônia, Portugal, metrópole, ok? Então, o Brasil, ele foi explorado pelos portugueses durante anos e anos, mais de séculos, né? Ele foi explorado aí pelos portugueses. Então, como que as colônias mantinham essas metrópoles? Através, né, das matérias-primas que eles retiravam da nossa terra, através dos metais preciosos. Vocês estudaram aí anteriormente que essa relação, primeiro, né, eles exerceram várias atividades econômicas aqui no nosso país, inclusive a exploração do pau-brasil. Quando o pau-brasil já estava escasso, eles passaram para o cultivo da cana-de-açúcar, né? E tudo isso para manter a metrópole. Ou seja, durante um bom tempo, Portugal não tinha renda nenhuma. A única renda que Portugal tinha, o único lucro que entrava dentro do país, né? O único capital que entrava dentro de Portugal, ele vinha da exploração das metrópoles, aliás, a exploração das colônias, inclusive do Brasil. O Brasil era a colônia que dava maior rendimento para Portugal, né? E por quê? Portugal também tinha outras colônias na África, só que a colônia que dava um lucro maior para Portugal era o Brasil. Então, pessoal, essa divisão internacional do trabalho, né,
é uma divisão das atividades e serviços entre os países do mundo. Então, nesse primeiro momento aí, essa divisão internacional do trabalho, ela envolveu a metrópole e a colônia. A metrópole era o país que explorava, a colônia era o país explorado. No caso, Brasil, colônia, Portugal era metrópole. Certinho? Então, a fase do capitalismo comercial, ela se caracterizou, né, por esse acúmulo de metais preciosos, ou seja, eles começaram a enriquecer às custas das colônias, através do mercantilismo. Então, gente, com esse acúmulo de riquezas gerado pelo comércio, gerado pela exploração das colônias, né, a balança comercial, ela era sempre favorável às metrópoles. O que era a balança comercial? A balança comercial funciona da seguinte maneira: quanto mais o país exporta, mais ele lucra, né? Então, quando ele exporta mais, ele fica com a balança equilibrada, com a balança comercial equilibrada. E o que acontece no contrário, né? Quanto mais ele importa, quanto mais ele compra de outro país, aí a balança dá uma quebrada, né? Então, a balança comercial, ela fica desfavorável. O ideal é exportar mais, exportar é vender, exportar mais e importar menos, né? Vender mais e comprar menos. O capitalismo industrial agora. A fase do capitalismo industrial, ela iniciou-se lá no século XVIII com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. Então, pessoal, durante esse período ocorreram grandes mudanças nas formas de produção, com a descoberta de novas fontes de energia, com a descoberta de novas tecnologias que aumentaram, né, a produtividade nas indústrias, que intensificaram a concorrência, aumentou a necessidade de um mercado consumidor maior, né? Então eles precisavam de buscar novas áreas, novas matérias-primas, enfim. A fonte de energia que gerava essas tecnologias, essas empresas, né, essas indústrias, era o carvão mineral. Então o carvão mineral era a fonte de energia da primeira revolução industrial que ocorreu na Inglaterra. E a Inglaterra era riquíssima nessa matéria-prima, né? Essa matéria básica para desenvolver o funcionamento das máquinas, o funcionamento das máquinas, inclusive das máquinas a vapor que vieram depois para transportar os produtos industrializados. Então, olha só, o desenvolvimento, né, dessas novas tecnologias, como eu falei, a máquina a vapor, por exemplo, ela foi elaborada aí por James Watt em 1765, ela permitiu aumentar ainda mais a produção industrial, né, com novos equipamentos para a indústria têxtil. Então, as máquinas, elas foram sendo construídas e a Inglaterra se beneficiava tanto porque a Inglaterra tinha tudo. A Inglaterra tinha matéria-prima, que era o carvão mineral. O carvão mineral servia para impulsionar as máquinas a vapor, né? Ela tinha ferro, uma produção muito grande de ferro que servia para construir essas máquinas, para fazer essas máquinas, né? Então, a Inglaterra tinha tudo favorável a ela para a Revolução Industrial. Então, gente, essas grandes reservas de carvão mineral, minério de ferro no Reino Unido, então tinha tudo, a Inglaterra sempre teve tudo para dar início na Revolução Industrial. E no início, a Revolução Industrial, ela girava em torno da indústria têxtil e a indústria siderúrgica. A indústria têxtil é aquela que fabrica tecidos, né? Fabrica algodão. Então eles tinham aquelas máquinas grandes, aqueles teares grandes de produzir linha e fabricar os tecidos automaticamente.
Então, olha só, a exploração do trabalhador ocorreria sob a forma de mais-valia. O que era a forma de mais-valia? Uma jornada, quando a jornada de trabalho, né, diária, ela é ampliada. Então, olha só, a produtividade do trabalho, ela se intensifica, né? Eles trabalham mais, essa teoria da mais-valia. Eles trabalhavam mais e o trabalho rendia, né? Então, dentro dessa teoria aí, a produtividade era intensificada, ou seja, um aumento da produtividade sem aumentar muito as horas de trabalho. E outra característica fundamental dessa fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, é o liberalismo econômico que eu falei agora há pouco. E essa doutrina do liberalismo econômico, ela foi elaborada por um inglês chamado Adam Smith, né? Ela se baseava na intervenção do Estado, na não intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado, ele não intervia nas empresas, ele não intervia nas indústrias, e com isso aí teve pontos, essa não intervenção do Estado teve pontos positivos e pontos negativos que vocês vão saber mais daqui a pouco, por causa da crise de 1929 que os Estados Unidos passou. Pessoal, eu vou só ligar um carregador aqui, porque eu acho que a minha bateria tá acabando. Olha só um minutinho. Não sei se deu certo. Eu acho que deu. Então, pessoal, olha só. Continuando aqui. Agora vamos falar sobre o capitalismo industrial, né? Na questão aí do liberalismo econômico, eu esqueci de ressaltar, né, que essa forma desse liberalismo econômico era apenas uma concorrência, né? E a lei da oferta e da procura deveria prevalecer. A lei da oferta e da procura eu já expliquei lá atrás o que é, né? Que quanto mais a oferta, maior a procura. Quanto menos a oferta, menor a procura. Então, olha só, capitalismo industrial. Atualmente, o capitalismo financeiro, ele é marcado, né, pela formação de grandes empresas e organismos financeiros que dominam vários setores da economia do mercado mundial. Então, gente, essa nova etapa, né, do sistema capitalista, ela iniciou-se a partir da crise do sistema capitalista. Como assim? O capitalismo, no ano de 1929, ele teve uma crise muito pesada. Por quê? No ano de 1918, aconteceu... Aliás, 1914, começou em 1914, terminou em 1918. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, depois da Primeira Guerra, os países da Europa estavam todos devastados, todos destruídos, a Europa, a economia muito instabilizada. E com isso, os Estados Unidos começou a ganhar, né, espaço no cenário mundial como a maior potência econômica do planeta, certo? Aí o que acontece? Eles começaram a produzir mais e mais e mais, acumulando muita produção. E quem que era o maior mercado consumidor dos produtos estadunidenses? Era a Europa. A Europa, destruída economicamente, né, com um cenário triste vindo do final de uma guerra, que destruiu praticamente o continente europeu inteiro. Então, a Europa, sendo o maior mercado consumidor dos Estados Unidos, a Europa diminuiu
a compra, né? Diminuiu a importação de produtos estadunidenses. Inclusive, tinha países que eram até proibidos de utilizar qualquer produto que viesse dos Estados Unidos. Então, a partir daí, eles começaram a acumular coisas, acumular a produção. Teve um acúmulo da produção. Por quê? Não tinha para quem vender, não tinha quem comprasse, né? E com isso, iniciou essa crise. E essa crise foi chamada que a crise do sistema capitalista, porque os Estados Unidos, um país capitalista e a maior potência do planeta da época. Ainda é hoje, né, nos dias atuais, a maior potência do planeta. Então, pessoal, em 1929, essa crise ela veio vindo de 1927, 1928, com as vendas diminuindo, né, gradativamente, mas estourou mesmo em 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a partir daí, formaram-se os monopólios, né, com base nos quais uma empresa oferece um produto ou um serviço, não sofrendo uma concorrência por parte de outras empresas, e garantia então a possibilidade de estabelecer preços que lhe garantiam lucros elevados. Isso era um monopólio. Aí, por exemplo, um exemplo de monopólio, os setores de telefonia, da informática, deixa eu ver, química, indústria alimentícia, etc. Farmacêutica. Então, gente, em contrapartida, existiam os oligopólios. Os oligopólios eram grupos de empresas hegemônicas no mercado que determinavam preços, né? Dividem entre si o mercado consumidor e eliminam a concorrência para comprar de pequenas empresas, né? Essa massa aí chamada oligopólios. Todos esses termos que eu estou usando aqui nessa videoaula, eles estão lá naquele glossário que eu enviei para vocês, tá? Eu espero que antes de vocês assistirem o vídeo, vocês leiam aquele glossário com muita atenção. Então, pessoal, os monopólios e os oligopólios nós vamos estudar depois com maiores detalhes, né? Porque eles tinham o objetivo de controlar todas as fases da produção, da circulação dos produtos, do consumo dessas mercadorias, além de outros serviços também. E aí, com o avanço da tecnologia, né, no setor industrial, nos transportes e na siderurgia, e com a incorporação de novas fontes de energia, de matéria-prima, houve uma ampliação dos lucros e os reinvestimentos na indústria. Sobre os oligopólios e os monopólios, nós vamos estudar mais para frente, ok? Então, olha só, voltando aí na crise do sistema capitalista de 1929, os Estados Unidos, eles adotavam o liberalismo econômico de Adam Smith. E nesse liberalismo econômico, o Estado não deveria interferir na economia, ou seja, podia andar as rédeas soltas, que eles não tinham nada com isso. Então, o liberalismo, ele baseava nisso, na não intervenção do Estado na economia. Aí, por outro lado, né, apareceu o keynesianismo, para fazer oposição ao liberalismo. Depois que os Estados Unidos passou por essa grave crise política, né, apareceu o keynesianismo, desenvolvido por John Maynard Keynes. Esse John Maynard Keynes está na apostila de vocês, deixa eu ver onde, na página 423. O que acontece? O keynesianismo, ele era justamente o contrário do liberalismo. Então, de acordo com essa teoria keynesiana, o Estado deveria
intervir na economia por meio de um planejamento, através do setor produtivo, investindo em obras públicas, visando reduzir o desemprego, né, e reestruturar a economia do país. E foi isso que os Estados Unidos fez. Eles investiram em tudo isso e conseguiram levantar das cinzas, né, como a fênix, e ressurgir aí no cenário mundial como a maior potência capitalista do planeta, ok? Graças a esse keynesianismo, esse modelo aí, essa teoria desenvolvida por John Maynard Keynes. Então, gente, também surgiu o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Que em inglês se chama welfare state. Esse estado de bem-estar social, ele garantia as necessidades básicas da população. Ou seja, o governo da época, que era Franklin Delano Roosevelt, era o presidente dos Estados Unidos, ele queria uma população satisfeita, uma população feliz, e investiu em todas as áreas, na área de saúde, na área de segurança, na área de previdência social, na área de habitação, na área da educação, e assim, o pessoal ficou todo mundo satisfeito com essas mudanças aí, feitas no país, logo depois de uma crise tão pesada que foi a crise de 1929, né? E com isso, com essas mudanças que o Franklin Delano Roosevelt fez nos Estados Unidos, ele ficou aí, de 1933 até 1945 no poder, né? Ele ficou um tempão no poder, por quê? Fazia coisa boa, e é assim mesmo que tem que ser. Aquele presidente que deu certo, que cuida da população, que a população tem saúde, que a população tem educação, tem segurança, tem transporte, tem tudo, ele tem mais que ficar no poder mesmo, não é isso? Então, aí agora vamos ver as transformações que ocorreram no final do século XX. Isso dentro do socialismo, do capitalismo financeiro, ok? Então, somente depois da década de 1970, o papel do Estado foi severamente criticado em razão da interferência no desenvolvimento do capitalismo e na maior necessidade de aumentar os impostos para manter o bem-estar da sociedade, o que provocou um grande déficit público e uma elevada dívida externa dos países desenvolvidos. Ou seja, aumentando os impostos, né, para cobrar da população, cobrando esses impostos da população, foi uma coisa que deu errada, porque a população diminuiu o poder de compra. E com isso, a dívida externa desses países, com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ela foi só aumentando. Então, gente, olha só, na mesma época, né, sob a influência da terceira revolução industrial. O que foi a terceira revolução industrial? Que foi a revolução técnico-científica, né? As tecnologias já estavam fomentando aí. A primeira revolução, ela ficou restrita só na Inglaterra. A segunda revolução industrial, ela já foi para outros países da Europa e os Estados Unidos, né? Alemanha, Itália, França, Espanha e os Estados Unidos. E a terceira revolução foi a revolução da tecnologia, né? Onde surgiu a globalização, que foi o aumento de transportes, de pessoas, de informações, graças à tecnologia. Então, gente, olha só, um outro fato relevante também no ano de 1970, né, na década de 70, foi o neoliberalismo. O que era o neoliberalismo? Um conjunto de ideias políticas e econômicas baseadas na não interferência no Estado na economia. Só que aí, isso aí tem uma parte do liberalismo, ou seja, neoliberalismo quer dizer novo liberalismo. Então tem uma parte do liberalismo com um toque de novo aí, né? E a livre circulação de capitais internacionais, dando ênfase aí nessa globalização. Então, o neoliberalismo foi uma nova forma de liberalismo, mas pregando a não intervenção do Estado na economia.
Agora vamos falar aqui sobre a concentração de capital. Está na página 424. A partir do século XIX, as grandes empresas elas começaram a se organizar para aumentar o acúmulo de capital e as atividades produtivas. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão nessa página 424 e vão marcar para mim aqui o que são monopólios, a definição, né? Desse processo aí das atividades produtivas. Vocês vão marcar para mim a definição de monopólios, de oligopólios, de holding, de cartéis e trust, ok? E lembrando que todos esses conceitos estão lá no glossário que eu passei para vocês, tá bom? Agora, a divisão internacional do trabalho, uma nova divisão internacional do trabalho. O que seria isso? É a divisão de produção, comércio, serviços, importações e exportações entre os países. Nesse contexto, né, existem países exportadores de produtos primários ou de industrialização mais recente. E esses países, gente, eles têm economias frágeis se comparados aos países mais industrializados. E os países, sendo que os países industrializados, eles têm uma economia sólida, né, arrojada e são altamente desenvolvidos tecnologicamente. A proposta paralela. Agora, o que seria a proposta paralela ao capitalismo? Devido aos problemas sociais gerados pela organização e distribuição do capital, ou seja, má distribuição do capital, né? Na segunda metade do século XIX, surgiram na Europa práticas de estudo que buscavam eliminar essas desigualdades sociais que eram trazidas pelo capitalismo, que o capitalismo sempre foi dono da propriedade privada, né? O proprietário e o proletariado, o rico, de um lado o rico e do outro lado o pobre. Um desses estudos foram desenvolvidos, né, por dois autores alemães, na verdade, né, chamado Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois escreveram um livro que chamava Manifesto Comunista. E nesse livro eles defendiam a classe trabalhadora. Eles criaram, né, uma teoria chamada socialismo científico. O que seria essa teoria? A respeito dos meios de produção. O que eles falavam nessa teoria aí? Sobre os meios de produção, eles diziam que eles deveriam ser socializados, pois as estruturas produtivas são de propriedade privada, né, de propriedade da sociedade e gerenciados pelo Estado como indústrias e terras agrícolas. Toda a riqueza gerada, olha só, a proposta deles nos meios de produção, toda a riqueza gerada era dividida igualmente entre todos. Olha se os capitalistas, se os proprietários, donos de empresas iam aceitar uma coisa dessa. A sociedade não deveria ter divisão de classes, não deveria haver. Então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso vídeo, eu tive que pausar porque excedeu o limite máximo lá, né? Pra gente falar aí sobre essa obra de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, a proposta deles era uma sociedade sem divisão de classes, ou seja, os meios de produção não seriam do proprietário, né? Os meios de produção, então não existia proprietário e proletários, que são os trabalhadores. Então a sociedade seria como um todo, e o conceito, a ideia desse conceito seria melhorar a vida de todos de forma igual. E na economia, né, eles tinham uma proposta em que a economia seria controlada pelo Estado, que é responsável por regular a produção, os salários, os preços e outros fatores aí. Ou seja, não há concorrência ou oscilação de preços. Então agora, essas eram as ideias, né, de Karl Marx e Friedrich Engels, que eles eram socialistas. Eles começaram a difundir essa teoria aí por volta do
aliás, por volta de 1970. E essa teoria, ela bateria de frente com o capitalismo, né? Seria uma ameaça para o capitalismo. Então vamos falar do socialismo soviético. Então, pessoal, olha só, o socialismo soviético tá aqui na apostila de vocês. Tá na página 426. Então, gente, olha só, no século... Depois da Primeira Guerra Mundial, né, a União Soviética foi criada. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foram criadas por Stalin, ou seja, é uma formação, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma junção da Rússia com mais 14 países. Então, durante esse socialismo soviético, né, a União Soviética ela perdurou aí até o ano de 1991, ela começou por volta de 1924, no governo de Stalin na Rússia, e durou até 1991. E depois da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma guerra chamada Guerra Fria. Nós vamos falar sobre essa guerra com mais detalhes depois. Só vou deixar assim um resuminho aí para você do que é a Guerra Fria. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou dividido. Para isso, usa até uma expressão chamada mundo bipolar. Ou seja, o mundo dividido entre dois polos. De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro lado, a União Soviética socialista, né? Qual que é o objetivo desses dois países aí? Os Estados Unidos, com o capitalismo, eles queriam frear o aumento do socialismo no mundo. Por quê? O socialismo, ele assombrava, né, o capitalismo. Então, quanto mais países fossem capitalistas, mais os Estados Unidos iriam lucrar com isso. E do outro lado, a União Soviética querendo a mesma coisa, querendo aumentar o número de países socialistas no mundo. Então, um queria difundir o capitalismo, os Estados Unidos, e a União Soviética queria difundir o socialismo, ok? E a Guerra Fria foi uma guerra. Por que ela é chamada de Guerra Fria? Porque ela não teve uma guerra, não foi uma guerra sanguinária, uma guerra com ataques, com confrontos, com perdas de milhares de soldados. Não teve nada disso na Guerra Fria, né? Então foi uma guerra silenciosa, mas uma guerra ideológica. Ou seja, os Estados Unidos investiam numa coisa, a União Soviética ela investia também. Os Estados Unidos mandava Neil Armstrong para a Lua, a União Soviética mandava o primeiro satélite para fora da Terra com uma cachorrinha chamada Laika. Então, isso aí foi a chamada corrida espacial, ou seja, a luta pelo espaço, a conquista pelo espaço. Então, a conquista pelo espaço foi entre esses dois países aí, entre União Soviética e Estados Unidos, durante a Guerra Fria. Então, não era só essa conquista espacial, né? Tudo que eles inventavam planos econômicos para ajudar certos países, né? Igual o plano Comecon da União Soviética, o plano Marshall dos Estados Unidos. Então, qual que é o objetivo de ficar inventando esses planinhos aí para ajudar os outros países? Eles queriam angariar o maior número de países capitalistas para os Estados Unidos e socialista para a União Soviética. Então, pessoal, olha só, com o passar do tempo, né, depois da Guerra Fria, acabou-se o socialismo no mundo. Por quê? A chegada, né, lá na União Soviética, no ano de 1985, a chegada de um líder político do Partido Comunista chamado Mikhail Gorbachev, tem a foto dele na apostila também, né?
ele levou a adoção de políticas na tentativa de novas políticas, na tentativa aí de estagnar a economia da União Soviética. Por quê? Depois de tanta competição da União Soviética com os Estados Unidos, a União Soviética já estava enfraquecendo financeiramente, porque ela não tinha mais capital para poder ficar inventando mais coisas e disputando de igual para igual com os Estados Unidos, que ocupava o primeiro lugar como a maior potência mundial. Apesar que, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética também se destacou como uma grande potência mundial também, né? Só que os Estados Unidos teve mais estrutura para segurar a Guerra Fria, mais que a União Soviética. Então, gente, lá no ano de 1985, quando estava quase próximo da separação da União Soviética, do fim da União Soviética, né, o Mikhail Gorbachev, ele inventou duas novas políticas econômicas, e entre essas políticas foram essas duas políticas econômicas aí para superar a estagnação financeira, para superar a crise, né, que estava começando a surgir depois da União Soviética ter gastado tanto aí com a corrida espacial, principalmente. Surgiu a Glasnost, esse plano chamado Glasnost, né? Glasnost significa transparência política, que promoveu uma maior liberdade de expressão para a sociedade, redução dos gastos públicos, acordos de desarmamento e essa Glasnost, o objetivo era acabar com a tensão com os Estados Unidos, né? Eles estavam começando a levantar uma bandeira branca de paz para os Estados Unidos. E a segunda política econômica aí, né, foi a perestroika, chamada perestroika. Perestroika quer dizer reestruturação econômica com a introdução de mecanismos de mercado, né? Os preços eram regulados através da lei da oferta e da procura. Se o produto fosse muito procurado, aquele produto seria um pouquinho mais caro. Mas se o produto fosse pouco procurado, seria um produto barato. Então, pessoal, essa política reformista aí de Mikhail Gorbachev, ela sofreu uma forte oposição aí, né, do Partido Comunista, que desejava manter o sistema capitalista. E, aliás, o sistema socialista, desculpa. Então, por outro lado, essas mudanças promovidas por ele, elas não tiveram muito efeito, né? Então, as transformações da União Soviética nas repúblicas associadas, os movimentos nacionalistas. O que foram esses movimentos nacionalistas? Foram vários movimentos que surgiram desses 15 países que faziam parte da União Soviética. Eles queriam o quê? Eles queriam a independência, né? Então, no ano de 1991, a União Soviética se desfez, né? E desse desfacelamento da União Soviética, vários países socialistas surgiram, se destacaram aí no mundo, que ainda hoje, nos dias atuais, nós temos a Cuba socialista, a China socialista, nós temos o Vietnã do Sul, aliás, Vietnã do Norte socialista também, né? Entre essas guerras aí durante a Guerra Fria, de capitalistas e socialistas. Então, o mundo ficou dividido desse jeito, mas o capitalismo, ele lidera aí com mais de 90% dos países do mundo capitalistas, né? Agora, falando sobre a sociedade, consumo e meio ambiente. Com essas mudanças que ocorreram na sociedade, com o aumento da tecnologia, né? O aumento do espaço geográfico, ou seja, construções, grandes áreas plantadas, né? Esse aumento da agricultura, esse aumento do desmatamento e da poluição. Isso causou um impacto muito grande no meio ambiente. Isso nas novas décadas aí que surgiram agora dentro da fase do capitalismo industrial, né? Ou seja, do capitalismo técnico informacional. E uma coisa que preocupa muito
nessa fase, né? Uma coisa que preocupa muito nessa fase nova do capitalismo é o consumismo, o chamado consumismo. O que seria o consumismo? Tá lá na apostila de vocês, ó, na página 428. É um ato relacionado ao consumo em excesso, ou seja, aquilo que você compra que você não está precisando. Então, pessoal, em tempos de crise, nós estamos aí com uma crise econômica muito grande batendo nas nossas portas devido ao coronavírus, esse problema aí do coronavírus, né? Então vamos evitar o consumismo, porque o que é o consumismo? É você adquirir aquilo que você não precisa, é você querer ter além do necessário, né? Então vamos ter só o necessário, porque quanto mais a gente consome, mais lixo a gente gera para o meio ambiente, vai causando um desequilíbrio muito grande no planeta, né? Então, olha só, esse consumismo desnecessário, ele leva a gente a falência praticamente, né? Por exemplo, eu vou adquirindo coisas que eu não preciso. Nós estamos, igual eu falei, prestes a um colapso, não só na questão do vírus, né? Mas um colapso econômico também, que tanto é que o governo está dando essa ajuda aí para a população, para o pessoal que trabalha por conta própria, né? Para não acontecer um colapso maior na economia. Então, pessoal, vamos reduzir o consumismo. Fica a dica de hoje, tá? Obrigada, beijos para vocês. Desculpa o tamanho da aula, porque o assunto é necessário, é um assunto muito grande e olha que eu não falei tudo. Eu resumi o capitalismo em 50 minutos praticamente, ok? Beijos para vocês. Dúvidas vamos tirar no chat online.